E esse é o ingrediente que faltava para você completar a criação do seu site. Nesse vídeo eu vou te mostrar como você vai otimizar o seu site para a versão de celular. E essa é uma configuração essencial, que se você não fizer, vai te custar vendas. Então presta atenção nisso, porque a maioria das pessoas utiliza celulares para acessar sites. E o seu site precisa estar ajustado corretamente para que essas pessoas não tenham dificuldade na hora de acessar as suas páginas. Se você não fizer essa configuração, o seu site vai aparecer desconfigurado para as pessoas, vai aparecer com erros, com botões errados, então é muito importante você fazer essa configuração. E se você não assistiu às últimas aulas, clica no card que vai aparecer aqui em cima ou na descrição e assista essas aulas. É muito importante que você assista todas as aulas antes de chegar nessa aula aqui, porque lá eu te falo algumas configurações importantes que a gente vai utilizar aqui nesse vídeo. Então eu vou te mostrar todo o passo a passo de como a gente vai fazer a otimização desse site e no final também vou te mostrar como você vai publicar esse site na internet para você começar a sua divulgação. Fica comigo até o final do vídeo para pegar todas as configurações e não ficar com nenhuma dúvida. Então estamos aqui no painel do Elementor, temos aqui a nossa página finalizada, ela está completa aqui. E nessa aula a gente vai fazer a configuração para a versão de celular. Se você não assistiu às outras aulas, recomendo que você assista, porque lá tem vários detalhes que eu falo no decorrer de toda a configuração e que vão ser importantes para você entender as configurações que a gente vai fazer aqui. Então nessa aula a gente vai fazer apenas a configuração para celular e no final dessa aula eu também vou te mostrar como você vai publicar a sua página aqui na internet e finalmente finalizar o seu site e começar a sua divulgação. Então vamos lá, e como que a gente acessa o painel para editar o site para celular? A gente precisa vir aqui em cima, nessa última opção, e aqui a página ela vai comprimir, né? Ela vai se adaptar e a gente consegue visualizar como essa página está ficando na versão de celular. E aqui você vai ver que tem muitas configurações que estão desconfiguradas, né? Elas estão com tamanhos errados aqui, larguras erradas, e é isso que a gente vai ajustar aqui nessa edição. Pode parecer um pouco confuso, pode parecer que ficou bem bagunçado, mas não se preocupa que os ajustes que a gente vai fazer aqui são muito fáceis, muito simples. A gente vai fazer apenas algumas configurações e a página já vai se ajustar, tá? Então vamos começar com essa primeira seção. E um ponto importante que você tem que entender é que sempre que a gente edita as informações na versão de celular, a gente precisa ajustar a largura dos elementos. Então a gente vai fazer essa configuração em todos os elementos. Como eu te mostrei nas últimas aulas, para você acessar o painel de largura, é só você clicar aqui no elemento, vir aqui em avançado, e aqui você vai editar a largura personalizada. Veja que aqui os blocos eles estão compactados aqui e espremidos aqui no cantinho da tela. Isso acontece porque a largura personalizada ela tá como automático. Ele aparece aqui como cinza, tá vendo? Esse valor aqui em cinza, porque ele tá puxando automaticamente o valor que a gente tinha colocado lá na versão de computador. Então aqui a gente precisa ajustar para colocar o tamanho correto para dispositivo de celular. E para isso é só você deixar aqui como personalizado, aqui largura personalizada você vai colocar porcentagem e aqui você coloca 100%. Vamos colocar 100% porque a gente quer que esse elemento ocupe 100% dessa tela, para que ele chegue até o final da tela, né, para que ele fique dessa forma aqui. Então a gente precisa fazer esse ajuste aqui da largura e a gente vai fazer essa configuração em todos os elementos. Então você sempre vai vir aqui, ó, vai colocar como porcentagem 100%, o botão também vai colocar porcentagem 100% e aqui também. A gente coloca aqui personalizado, porcentagem e 100%. Então a gente sempre precisa fazer essas configurações. E você não precisa se preocupar porque essa edição aqui ela não afeta a versão para computador. Então aqui você pode colocar um valor que ele não vai ser aplicado aqui na versão de computador, tá? Aqui, por exemplo, o título, ele está com a largura personalizada em 50%. Aqui no celular, ele está com a largura personalizada em 100%. Isso acontece porque esse efeito aqui, essa configuração, melhor dizendo, né? Essa configuração, ela só se aplica para a versão que você está editando. Então aqui, por exemplo, nós temos esse ícone que ele mostra pra gente que a edição que você está fazendo aqui só serve para a versão de celular. E aqui, quando a gente vem em computador, a mesma coisa. Essa configuração só serve para computador. Então isso permite que a gente consiga separar as configurações. Nem todos os elementos são assim, tá? Depois eu vou te mostrar alguns elementos que eles se replicam em diferentes dispositivos. Mas aqui nesse caso a gente consegue separar a configuração, colocar um valor aqui na versão de celular e outro valor na versão de computador. Agora um outro ponto que é importante da gente editar aqui na versão de celular é o tamanho dos elementos. Geralmente ele puxa aqui um tamanho automático e muitas vezes esse tamanho fica muito grande ou muito pequeno. Então a gente precisa ajustar, por exemplo, o tamanho desse título aqui. Para isso é só você clicar no título, vir aqui em estilo e aqui a gente vai fazer aquela edição visual aqui como eu te mostrei nas últimas aulas.
Aqui vindo em tipografia, a gente consegue abrir esse painel, e aqui em tamanho a gente consegue ajustar esse tamanho. A gente pode colocar aqui 22, por exemplo. Até um pouquinho maior, vou colocar aqui 24. Vamos colocar esse tamanho aqui, e aí note que aqui a gente também tem esse ícone, ó. Então significa que esse tamanho que a gente está colocando aqui só se aplica para dispositivo de celular. Se a gente voltar aqui no computador, o tamanho vai ficar diferente. Esse é o tamanho que a gente definiu nas últimas aulas. Então aqui nós temos um tamanho e aqui nós temos outro. E você pode fazer isso sem problemas. E o bom aqui do Elementor é esse, né? Que você consegue separar esses dois tamanhos. Só que olha só, observe aqui essa configuração de peso. Aqui a gente não tem um ícone. Isso significa que se a gente tirar aqui esse peso, ele vai modificar a versão para o computador. Então aqui nesse caso ele se replica para os outros dispositivos. A gente não consegue separar o peso aqui para diferentes dispositivos. A mesma coisa acontece com a cor do texto. Então aqui, por exemplo, a gente não consegue colocar uma cor diferente para celular e uma cor diferente para computador. A gente tem que utilizar a mesma cor, tá? Isso é um detalhe importante, e aí eu recomendo que você sempre observe aqui, ó, se as opções elas têm esse ícone ou não, que aqui isso indica que você pode alterar sem alterar o computador, tá? Então esse é um detalhe importante e vamos manter o texto dessa forma e agora a gente vai ajustar os outros elementos. Bom, e para a gente ajustar essa seção, a gente precisa ajustar o fundo. Veja que a imagem ela ficou cortada aqui. E antes da gente ajustar os outros elementos, a gente precisa fazer essa configuração do fundo. Então vamos abrir aqui o painel de estrutura e aqui você consegue acessar o container que temos aqui na segunda seção e aqui em estilo você consegue visualizar a imagem. Aqui você pode trocar a imagem se você quiser, tá? Tem como a gente colocar uma versão para computador e uma versão para celular. E aqui embaixo a gente também consegue editar a posição dessa imagem. Então pode ser que a imagem que você utilizou, ela permita que você consiga ajustar aqui para a versão de celular. No meu caso não dá, não tem como, porque essa imagem ela tá bem aqui no canto, né? Aqui da tela. Então quando a gente ajusta aqui para a versão de celular, a gente não consegue puxar essa imagem para ficar aqui no centro do celular. Então o ideal é que a gente crie uma nova imagem para colocar aqui. E é isso que a gente vai fazer aqui nessa aula, tá? Eu vou te mostrar como que a gente cria uma nova imagem para posicionar corretamente aqui na versão de celular. E o ideal mesmo, né? A forma correta de configuração é essa. A gente precisa criar uma nova imagem para colocar aqui na versão de celular. Então vamos criar essa imagem aqui, vamos voltar aqui para o Fotopeia, vamos clicar aqui em novo projeto, e aqui eu vou utilizar um dos templates aqui de tamanhos. Vou utilizar esse tamanho aqui da Samsung, que a gente tem esse tamanho aqui de 720 por 1280. E você pode utilizar esse mesmo tamanho na ferramenta que você está utilizando. É bom a gente testar, tá? Então vamos utilizar esse tamanho aqui e depois, se for necessário, a gente ajusta o tamanho novamente. Vamos clicar aqui para criar e temos aqui a nossa área de trabalho. Eu vou arrastar a imagem para cá que a gente utilizou. Vou colocar aqui, vamos dar um OK. E aqui a gente vai aumentar essa imagem. Vamos colocar ela aqui centralizada. Clica aqui em OK. E aqui embaixo eu vou colocar essa cor que a gente utilizou aqui na seção. Então vamos colocar aqui, vou criar uma nova camada. E aqui em pincel, a gente vai modificar essa cor. Clica aqui para aceitar. Cliquei aqui no pincel, a gente consegue aumentar o tamanho desse pincel e também o tipo do pincel. Aí aqui eu vou simplesmente pintar por cima da imagem. E pronto, podemos manter dessa forma, você pode ajustar aqui também utilizando a borracha, né? E aqui você consegue ajustar o tamanho. Fazer aqui esses ajustes. Vou deixar a imagem desse jeito, dessa forma aqui. A gente pode também colocar o efeito aqui de brilho, né? Como a gente fez ali na versão para computador. E pronto, agora a gente clica aqui em arquivo, vamos clicar para exportar como WebP. E aqui clicamos para salvar. Vamos voltar aqui no painel, em que eu vou pegar a imagem e arrastar para cá. Vamos clicar aqui para selecionar. Pronto, temos aqui a imagem e a gente pode ajustar um pouco o tamanho dela para que a imagem não fique sendo tampada aqui pelo menu. Então a gente pode voltar aqui, ó, ajustar aqui a altura, tirar um pouco aqui do pincel e aqui ajustar, do pincel não, da cor, né? E aqui ajustar a cor dessa forma. Agora a gente consegue salvar aqui novamente e testar esse tamanho. E pronto, agora ficou bem melhor aqui a questão da altura. E é bem importante você sempre testar o tamanho das imagens, porque dependendo da quantidade de texto que você tem aqui, esse tamanho aqui da imagem
provavelmente vai ter que ser maior, aqui na questão da altura, tá? Na largura você pode manter esse tamanho aqui, como a gente colocou, de 720. Agora na altura pode ser que você tenha que colocar um tamanho maior ou menor, vai depender da quantidade de informação que você tem aqui. Agora a gente pode ajustar a posição desses outros elementos, vindo aqui em Layout, no Container, né? A gente está editando o Container, Layout, e aqui a gente consegue colocar aqui na posição de fim, que ele posiciona no final da sessão. Agora a gente pode fazer um pequeno ajuste aqui de espaçamento interno do container, vindo aqui em avançado, preenchimento, e aqui a gente coloca 50%. Aqui em direita eu vou colocar 20 e aqui na esquerda eu vou colocar 20 também, que ele vai ajustar aqui os tamanhos corretos. Então eu vou deixar aqui com esses valores e aqui nós já temos um espaço bem legal dentro do container. E detalhe que eu tô falando aqui as configurações de forma mais rápida porque eu já falei sobre isso na última aula. Então se você ficou confuso, se você não entendeu alguma configuração, assista a última aula que lá eu te mostro todo o passo a passo. Te mostro tudo isso aqui que a gente está fazendo de uma forma mais calma e com todo o passo a passo. Aqui eu tô falando de forma mais rápida pra gente não prolongar muito. Mas se você ficou com a dúvida em relação a essa parte de preenchimento, largura personalizada e essa parte da edição da imagem, como eu te mostrei aqui, se você ficou com alguma dúvida em relação a isso, dá uma olhada na última aula, tá? Vou fazer um pequeno ajuste aqui nessa edição do título. Vamos vir aqui em tipografia, aqui a gente consegue aumentar um pouco o tamanho, vou colocar aqui 26. Aqui eu vou deixar a altura de linha um pouquinho maior, um pouco mais espaçado, então vou deixar aqui 1.2. E aqui no alinhamento vamos colocar centralizado para deixar dessa forma. E aqui no título de baixo eu vou deixar no mesmo tamanho, mas aqui eu vou deixar centralizado para ele ficar assim. E aqui no botão vamos deixar ele esticado. Então vamos manter ele assim, que fica bem melhor aqui na versão de celular. E essa configuração aqui da lista de ícones, a gente pode deixar centralizado, mas o ideal é que a gente deixe aqui na esquerda por causa desse ícone. Então eu vou só diminuir um pouco esse texto, para ver se a gente consegue trabalhar com ele assim. O ideal seria colocar uma tagline menor aqui. Então, nesse caso, eu vou até tirar aqui esse para empresas para reduzir um pouco essa informação. Detalhe que editando aqui o texto, ele também vai ajustar na versão de computador, tá? Então é importante você ficar de olho nisso também, porque nesse caso aqui em conteúdo, a gente não consegue separar os conteúdos, né? Um conteúdo para celular, outro conteúdo para computador, em relação a textos, né? Então, aqui a gente coloca dessa forma, eu reduzi ali a palavra, e aqui a gente coloca centralizado, que ele vai ficar assim, e essa seção já está bem construída, a gente pode seguir para a próxima seção. E agora a gente vai seguir para as próximas seções, e a configuração que a gente vai fazer nas outras seções segue essa mesma lógica do que a gente fez aqui. Então, por exemplo, aqui na seção de menu, nós temos aqui a imagem, vamos vir aqui em avançado e aqui a gente vai ajustar a largura personalizada. Só que aqui tem um detalhe que a gente tem que colocar a porcentagem em 50%, porque nesse caso a gente vai colocar um menu aqui na lateral. No caso dessa seção, a gente tem a imagem de um lado e o menu do outro, certo? A não ser que você não queira usar o menu. Aí você pode colocar aqui 100% sem problemas e centralizar a logo dessa forma, tá? Mas se você for utilizar o menu, aí você coloca a imagem em 50% e depois coloca aqui o elemento de menu em 50% também, que aí os dois vão dividir a mesma seção, certo? Então vou deixar esse exemplo aqui, vou colocar aqui a minha imagem em 50%, e para aumentar o tamanho dessa imagem, a gente precisa vir aqui em estilo e aqui em largura a gente consegue ajustar. Vou colocar aqui 65% e podemos manter dessa forma. Se você achar que ficou grande demais com a sua logo, aí você pode ajustar aqui o tamanho de acordo com a sua logo, tá? Então é assim que a gente faz a adaptação do site para a versão de celular. E fica comigo até o final do vídeo que eu também vou te mostrar como você vai publicar esse site na internet. Então é importante você ver essa configuração porque muita gente tem dúvida de como fazer isso no WordPress. Eu vou te mostrar o passo a passo completo aqui nesse vídeo, fica comigo até o final para não ficar com nenhuma dúvida. E para essa outra seção aqui embaixo, a gente pode ajustar o espaçamento interno do container. A gente vai clicar aqui no container, vir aqui em preenchimento e aqui a gente coloca 20 pixels em todos os lados. No caso aqui do texto, a gente vai clicar aqui e eu vou colocar o alinhamento aqui na esquerda para facilitar a leitura. O interessante é que o texto ele fique dessa forma aqui porque fica mais fácil de ler. Agora a gente pode seguir para a próxima seção. E aqui tem um detalhe bem legal que pode ser que a sua imagem ela apareça dessa forma aqui, ó, desse jeito aqui, pequeno. E aí você vai vir aqui em estilo e aí você não vai conseguir aumentar a largura. Pode ser que isso aconteça com você. Quando isso acontecer, você sempre tem que dar uma olhada aqui no avançado e ver a configuração da largura personalizada, porque se a largura personalizada está definida dessa forma aqui, você não consegue aumentar
a largura por aqui, tá? Pela aba de estilo, que é aqui que a gente configura o tamanho da imagem, né? Então, é sempre importante você ajustar a largura. Vou enfatizar bastante isso aqui, porque a largura personalizada é o principal ponto que distorce as informações aqui na versão de celular. Então, no caso aqui dessa imagem, para a gente consertar ela, é só vir aqui em largura personalizado, aqui a gente coloca porcentagem e aí você coloca 100%. Aí a altura, ou melhor, o tamanho dessa imagem, né, a proporção dessa imagem, a gente ajeita aqui em estilo. Aí você ajusta a largura por aqui. Então a gente pode colocar aqui, por exemplo, 80% de tamanho da imagem, sendo que a largura personalizada fica em 100%, tá? Outro detalhe que a gente pode fazer aqui é ajustar o tamanho dos textos. Então vamos colocar aqui 22. Eu vou colocar o mesmo tamanho que a gente utilizou aqui nesse título. Vou colocar 26. Que ele vai ficar no mesmo tamanho. Vamos colocar aqui, vou deixar aqui na esquerda mesmo, dessa forma. E as outras configurações a gente não precisa mexer. Os tamanhos aqui estão bons. Você pode testar, né, no seu celular para ver se ficou pequeno ou grande demais. E aí você pode ajustar caso seja necessário. No meu caso, não é necessário ajustar aqui. Então eu vou manter aqui com o tamanho 16. E aqui o peso em semi-negrito. Aqui também tá dessa forma. Então a gente pode manter desse jeito. A única coisa que eu vou ajustar aqui é o botão, que a gente pode colocar ele esticado assim, que aí fica com a visualização melhor na versão de celular. Outro detalhe aqui dessa seção é que a gente pode ajustar os espaçamentos nas laterais. Veja que o texto aqui está bem colado na borda. Isso no celular fica muito complicado, então a gente precisa ajustar. A gente precisa vir aqui no container, avançado, e aqui você vai desvincular esses valores. E aqui na direita você vai colocar 20, na esquerda você vai colocar 20. A gente sempre utiliza esse valor de 20 em todas as seções, que ele cria esse espaçamento na lateral e impede que o conteúdo ele fique batendo aqui na borda da tela. Então é interessante você fazer isso. E aqui no superior, recomendo que você coloque 100 e no inferior também, para criar esse espaçamento aqui e essas áreas de respiro no seu site. Agora a gente pode seguir para a próxima seção e a configuração aqui segue na mesma lógica, né? A gente vai clicar aqui no elemento, vir aqui em avançado, aqui em largura personalizada, vamos colocar 100%. E vamos repetir essa mesma configuração para os outros blocos também, que ele automaticamente vai se ajustar aqui. Pronto, coloquei aqui 100%, os 3 blocos em 100%, e veja que o bloco ele ficou bem colado na borda, né? Então para ajustar isso, vamos vir aqui no container, avançado, e aqui a gente vai colocar direita 20, esquerda 20, e aqui no superior 100, e aqui no inferior 100 também. Podemos manter assim. E aqui eu também não vou ajustar o tamanho dos textos, porque no meu caso o texto ele tá com um tamanho legal aqui de 22. Então eu vou manter dessa forma. Aqui na parte da descrição também, ele tá com 16. Então podemos manter assim. Detalhe que você pode utilizar esses tamanhos, tá? De 16 aqui para textos de descrição. E aqui nos títulos você pode colocar entre 18, 22, pode colocar 26. 32 é um tamanho muito grande, aí eu recomendaria evitar aqui nos dispositivos de celular. Mas você pode colocar ali 26, 28 e esses tamanhos dependendo da quantidade de palavras que a gente tem aqui. E o ideal é que você mantenha o mesmo tamanho para todos os elementos. Então aqui, por exemplo, nós temos esse texto que está com 26 de título, né? O título que está em 26 de tamanho. E aqui embaixo a gente vai colocar esse mesmo tamanho também para manter essa padronização. Certo? E a gente vai seguir essa mesma configuração no decorrer de todas as próximas sessões. Então aqui, por exemplo, na seção de depoimentos, nesse título a gente vai colocar aqui o tamanho de 26, como a gente colocou ali, para manter o padrão. E aqui nos depoimentos vamos colocar a largura personalizada em 100%. Feito isso, agora a gente pode vir aqui no container e fazer aquela edição dos espaçamentos nas laterais. Então a gente vem aqui em avançado, desvincula esses valores. Aqui a gente vai colocar 20 e aqui 20 também. Aí no superior colocamos 100 e no inferior também 100 pixels. Feito isso, a seção já está praticamente finalizada. Você poderia ajustar aqui também os títulos, tá? O tamanho aqui dos textos, né? No caso aqui dos títulos, do nome, da informação adicional. No meu caso não é necessário, porque o tamanho está bem legal, e o tamanho da imagem também, a gente não precisa editar aqui no meu caso, mas você pode ajustar aqui caso você queira. Agora a gente pode seguir para a próxima seção, e aqui segue aquela mesma configuração. Então vamos ajustar aqui o texto, vamos colocar aqui o tamanho de 26. Aqui esse texto a gente não precisa mexer, então vou manter ele no tamanho 16, e esse botão eu vou colocar ele esticado para ele preencher todo o espaço. Detalhe que é importante a gente ajustar aqui toda a largura personalizada de todos os elementos. Então a gente pode colocar aqui 100%. Aqui ele já está como 100%, né? Então podemos manter assim. No caso aqui dessa seção, a gente também precisa colocar o espaçamento nas laterais. Então vamos vir aqui em avançado,
direita 20, esquerda 20, aqui no superior 100 e aqui no inferior 100 também. Próxima seção é a seção de dúvidas. Aqui ele cortou o texto, né? Então a gente precisa clicar aqui no elemento, vir aqui em avançado e aqui a gente precisa ajustar a largura. Sempre que o texto estiver cortado assim, ó, ou a imagem cortada, alguma coisa desse tipo, você vai vir aqui em avançado e você vai conferir a configuração da largura personalizada. Que quando a gente coloca aqui, ele já se ajeita automaticamente e aí podemos manter assim. Agora a gente pode ajustar o tamanho desse texto, vindo aqui e colocando 26, como a gente fez nos outros títulos. Esse elemento aqui de baixo funciona da mesma forma. Vamos vir aqui em avançado, vamos colocar 100%. E aqui a gente não precisa ajustar os tamanhos de texto também, aqui já está bem ok. A gente pode até conferir aqui o tamanho, ele está como 16, e podemos manter assim. Esse texto aqui de baixo ele também está como 16. Aqui a gente não precisa mexer também, e essa seção também já está ok. Agora é só a gente ajustar aqui o espaçamento nas laterais. Vamos vir aqui em avançado, aqui vamos colocar a direita 20, esquerda 20, no superior 100 e no inferior 100 também. E agora temos aqui o rodapé. O rodapé ele tá bem ok aqui no meu caso. Eu até poderia deixar ele dessa forma, mas tem alguns ajustes aqui. Então o que a gente vai fazer aqui no rodapé? Você vai clicar aqui na imagem, aqui você vai colocar a largura personalizada. Você pode aumentar ou diminuir o tamanho dessa imagem. A gente pode deixar ela aqui centralizada. E aqui a gente pode reduzir um pouquinho esse tamanho. E aqui nós temos essa frase adicional que você pode colocar ela centralizada. Na tipografia eu vou deixar esse tamanho mesmo. Aqui nesses links importantes a gente pode deixar centralizado. Deixa eu só conferir aqui a largura, vamos colocar 100%. E aqui entre em contato também, vamos colocar 100% e centralizado. E agora esse elemento aqui a gente vai fazer uma configuração diferente. Aqui a gente vai colocar a largura no tamanho do bloco, no tamanho do conteúdo que você escreveu aqui. Então vamos deixar assim, porque aqui, nesse container que está envolvendo esses elementos, a gente vai colocar as informações aqui centralizadas assim. Porque se você coloca aqui ele espaçado, ele não vai ficar centralizado, tá vendo? Então você precisa colocar a largura no tamanho do conteúdo que você escreveu. Vou colocar aqui, no meu caso, 240, e aí você coloca um número aproximado e que ele vai ficar centralizado assim. Então é interessante você deixar dessa forma e não assim, tá? Porque assim ele quebra o alinhamento e dificulta a leitura. Então vamos deixar aqui na esquerda e a largura personalizada dessa forma, e aqui nesse container que está envolvendo esses elementos, a gente coloca aqui centralizado. Aqui em rede social vamos colocar centro e aqui também vamos colocar centralizado aqui no alinhamento. Aqui a gente pode colocar largura personalizada em 100% e aqui embaixo também. Largura personalizada 100%. E aqui podemos centralizar esses itens aqui. E depois de finalizar a configuração no celular, a gente vai voltar aqui para a versão de desktop e aqui você vai clicar em publicar para salvar todas essas configurações que você fez no site. E olha só, a gente fez aqui essas configurações na versão do celular, mas ainda não acabou. É importante que você teste essas configurações para ver se está tudo certo. É importante você pegar o link dessa página, testar no seu celular, ver se está tudo certo e então enviar para as pessoas. Então agora eu vou te mostrar como a gente vai publicar esse site na internet para você começar a sua divulgação. Para isso, a gente vai clicar aqui para sair para o WordPress, então é só você clicar nessa logo, clica aqui para sair, aqui você vai clicar na logo do WordPress, e aí você vai acessar essa aba de páginas, e sempre que você quiser pegar o link dessa página para divulgar, é só você clicar aqui em visualizar, e você vai utilizar esse link bem aqui. É só você clicar para copiar e divulgar para as pessoas, e divulgar onde você quiser. A página ela já está publicada, já está online, e qualquer pessoa que tiver esse link vai conseguir acessar a sua página. Então você consegue divulgar nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, em anúncios e aonde você quiser. E aqui vai um bônus. Se você quiser colocar essa página como principal do seu site, ou seja, essa página aparecer quando a pessoa digita o nome do seu site aqui nesse endereço, se você quiser configurar isso, você vai vir aqui no WordPress, vai vir aqui em configurações, leitura, e aqui você vai selecionar essa opção de página estática e vai colocar aqui em página inicial a página que você criou. Clica aqui para salvar alterações e agora sim, vamos recarregar aqui. E sempre que alguém quiser acessar o seu site pelo link principal, essa pessoa vai chegar nessa página aqui. E aí você pode configurar qualquer página para ser sua página principal. Então é dessa forma que a gente faz essa configuração, e agora você pode utilizar esse link aqui para divulgar o seu site. E olha só, saiba que ainda não acabou. Tem várias configurações que você pode fazer no seu site para aumentar as suas chances de venda. Se você quiser saber mais, clica nesse vídeo ou nessa playlist que vai aparecer aqui na tela, que lá tem outros tutoriais e orientações também de estratégias que você pode utilizar no seu site para aumentar ainda mais as suas chances de venda. Então dá uma olhada nesses vídeos e eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo,
deixa um like para apoiar o nosso trabalho e se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. Isso ajuda demais a gente a continuar produzindo vídeos aqui no YouTube. Então é isso, eu vou ficando por aqui e eu te vejo no nosso próximo vídeo.